Eu quero ministrar algo para você nessa noite, de maneira rápida aqui. Quantos precisam de um milagre da parte do Senhor? Hoje é uma noite para ativar a tua fé para que um milagre venha então na tua direção. Não importa se é na área econômica, quem sabe uma cura física, uma restauração dentro da tua família, enfim, um milagre da parte do Senhor. Eu quero basear minha mensagem dessa noite lá em Marcos capítulo 5, verso 22 a 43. É importante que você acompanhe essa leitura. Marcos 5, 22 até 43. É a experiência de Jairo, uma pessoa importante da sinagoga, um chefe da sinagoga, que precisava, de certo modo, de um milagre extraordinário. E as atitudes de Jairo nos ensinam muitas coisas importantes na nossa caminhada rumo à bênção, rumo ao milagre do Senhor. Vamos começar no verso 22 então. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava com insistência, dizendo: a minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão, que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar. Antes, indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se em meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? E respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E entrando, disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava, e tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, diante de nós, nessa noite está a Tua palavra. Queremos ser, sim, ministrados pelo Teu Espírito Santo. Ó Pai, que venha uma revelação bem clara aos nossos corações. Nesses dias, ó Pai, sabemos que há tantas pessoas, não somente nessa casa, mas em meio à Tua igreja, que precisam de um milagre vindo às Tuas mãos. Enfermidades que têm muitas vezes se manifestado nos corpos, levando, Senhor, a tempos
onde as pessoas ficam entristecidas, abaladas emocionalmente porque não vêm resultados. Em outras famílias vem um tempo de dissolução conjugal, problemas muito difíceis familiares, onde se faz necessário um grande milagre. Outros lares vem uma crise financeira, na hora que menos se espera, acontece qualquer intempérie, trazendo, Senhor, prejuízos. São vidas que precisam realmente de um milagre. Pai, a nós que estamos aqui nessa noite, que Tu venhas impartir uma medida de graça, venha ativar a fé, em nome de Jesus. Nesses versículos que acabamos de ler, que venha uma revelação clara a cada coração, e que o nome do Senhor, uma vez mais, seja manifesto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, eu creio que existe uma certa distância entre a experiência de eu orar por um milagre, eu orar para que alguma coisa aconteça em qualquer uma das áreas que eu mencionei aqui, familiar, área econômica, área de saúde. Há uma distância entre a minha oração e essa bênção, esse milagre acontecendo de maneira concreta, de maneira real em nossas vidas. Muitas vezes vêm obstáculos. Há fatos que vêm na nossa caminhada de fé, amados. Muitas vezes os fatos que acontecem podem anular a nossa experiência de ver realmente a concretização daquilo. Agora, as promessas de Deus, elas estão baseadas na verdade de Deus. A minha oração com fé, ela está alicerçada na verdade que é a palavra de Deus. Agora, os fatos jamais poderão mudar a verdade de Deus. A nossa esperança tem que estar voltada realmente para aquilo que Deus vai fazer. A esperança como uma âncora firme que entra até o lugar santíssimo onde o Senhor está. E isso é muito importante. Muitas pessoas são abaladas na sua caminhada com Deus. Muitas vezes oram, buscam um milagre. Esse milagre muitas vezes tarda a acontecer. Começa a ocorrer alguns fatos que é totalmente contrário àquilo que ela está orando. E ela está fixada mais nos fatos que estão acontecendo. E ela, com essa experiência, acaba anulando a verdade de Deus na vida dela. Diga ao seu vizinho, os fatos jamais alterarão, não podem mudar as verdades de Deus. Diga a ele, mas pelo contrário, as verdades de Deus é que podem mudar os fatos. Eis aqui um homem precisava de fato de um milagre, realmente algo acontecer com a filha que estava ali já quase à morte. Uma enfermidade que era para a morte. E ele era uma pessoa importante. Diz o texto aqui que Jairo era um chefe da sinagoga. E se você vai analisar todos esses versículos aqui, você vai encontrar diversos obstáculos que apareceram diante dele, para que a bênção de Deus, para que o milagre não viesse a acontecer. E se ele avaliasse mais os fatos, as coisas que estavam acontecendo, e não tivesse uma firmeza na palavra de Jesus, a sua filha não ia experimentar o poder da ressurreição do Senhor. Nada aconteceria com aquela menina. E nós vamos ver algumas coisas aqui, muito importantes aqui nesses versículos. Diga comigo, levanta uma das tuas mãos e diga assim: a fé não nega os fatos, apenas se apega à verdade. Então veja, a fé que está no nosso coração, ela tem um poder de transformar os fatos pela verdade da palavra de Deus. E isso aconteceu na vida de Jairo de maneira muito forte, porque vieram diversos fatos para levar ele a desistir, para acreditar que nada aconteceria com a sua filha. Mas ele focou mais a verdade que veio da boca de Jesus do que as coisas que estavam acontecendo. Diga ao seu vizinho, na tua caminhada de fé, o teu foco tem que ser na palavra de Deus e as suas promessas, e não nas coisas que estão acontecendo. Vamos enumerar algumas coisas aqui. Por favor, veja aí no verso 22. Diz assim: chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo.
e logo viu a Jesus e lançou-se aos seus pés. Gente, veja, esse versículo diz que ele era um chefe da sinagoga. Ou seja, tradicionalmente ele tinha uma posição, ele não era qualquer pessoa. Aqui já aparecia o primeiro obstáculo. Você sabe que o povo naqueles dias hostilizava a pessoa de Jesus, não o viam como Messias, aquele que poderia operar milagres. Tanto é que no capítulo 6, diz lá que Jesus chegou no seu lugar, na sua cidade, não pôde fazer ali grandes sinais, porque estava sendo desonrado. Esse é Jesus, é o filho lá do carpinteiro, né? Esse é o filho lá da dona da irmã Maria. Quem é ele para operar sinais? E diz então que ele não pôde fazer naquele lugar muitos sinais por causa da incredulidade, a maneira que viam a pessoa de Jesus. E agora está diante dele um homem que era chefe da sinagoga. E havia já uma tradição dentro da sinagoga, porque eles esperavam o Messias, e para ele não era Jesus o Messias. Estavam fixos lá nos escritos de Moisés, sabiam que viria realmente um Salvador, viria um profeta, alguém que faria curas, mas para eles não era Jesus. E veja, ele era uma figura muito importante aqui dentro daquela sinagoga. Eu vejo aqui já um grande obstáculo. Se ele olhasse para esse fato, veja, a realidade é a filha doente, quase morrendo. Aí eu olhava para si mesmo, espera aí, eu sou alguém muito importante aqui na sinagoga, eu tenho um cargo aqui. Se eu ir procurar Jesus para acontecer alguma coisa, eu vou perder prestígio. A minha reputação como alguém importante da sinagoga vai por água abaixo. As pessoas eram sustentadas na sinagoga. E o salário de alguém que era chefe de sinagoga era um valor muito alto. Ele estava arriscado até perder o seu rendimento, indo na direção de Jesus. Mas para ele não importou essas coisas. O que ele queria realmente é que acontecesse um milagre na sua filha. Ele olha para Jesus como a fonte do milagre, e ele se dispõe agora a ir até as últimas circunstâncias, pagar o preço que fosse. E se você precisa realmente de um milagre, você tem que ter uma firme decisão no teu coração, pagar o preço que for, e até as últimas circunstâncias. Gente, tem pais, muitas vezes começam a perder a batalha, porque o filho vai para as drogas, de repente eles pedem a Deus, começam a orar incessantemente por um milagre, que haja uma transformação, mas com 4, 5 meses, 8 meses, de repente as forças foram embora, porque eles não estão vendo alguma coisa acontecer. Gente, não acontecer algo ali é simplesmente um fato. E se eles olharem para o fato, eles vão fazer o quê? Parar de orar, não vão orar mais. E vão perder a bênção do Senhor, vão perder lá na frente o milagre. A palavra, aquilo que sai da boca de Deus, diz lá em Números: o Senhor não é homem para que minta, e as suas palavras não caem por terra. E é nessa palavra que nós temos que ficar firme. E essas palavras podem mudar os fatos diante de nós. Diga isso. A palavra viva de Deus, ela tem poder de mudar completamente os fatos. Agora, você já imaginou se Jairo aqui considerasse a posição que ele tinha? Se ele atribuísse uma atenção para a posição que ele tinha, jamais ele ia atrás do milagre. Gente, e Deus opera de uma maneira tão extraordinária, que muitas vezes o milagre, Deus vai usar alguém improvável para trazer cura, para desatar algo na vida de alguém. Quem sabe
Alguém pode estar na mesma condição daquele general lá da Síria. A Bíblia mostra que Naamã era uma figura muito importante, um general lá do exército da Síria, porém leproso. E qual o caminho que Deus usou para trazer cura àquele homem? Tudo começou com uma criada, uma empregadinha doméstica. E fala para a esposa daquele general: se você soubesse que Israel tem um profeta de Deus, o seu marido não estaria nessa condição. E começa a abrir um caminho para que o milagre viesse. Agora, aquele homem tinha uma posição muito alta. E quando foi dado a ele então a oportunidade de estar diante de Eliseu, a orientação que foi dada, orientação simples, fácil de cumprir. É simples. Vá até o Jordão. Os irmãos que foram lá para Israel conosco viram o Jordão, um riachozinho. E mergulha 7 vezes no Jordão. Aquele homem tinha uma posição de ficou indignado. Mas peraí, eu sou um general, eu vou entrar naquele riozinho para ser curado? Existem águas maravilhosas aí, rios tremendos. Não é o rio Abana e Farpar, um rio caudaloso, famoso? Por que o profeta não manda eu mergulhar lá? E ele começa a resistir. E parece algo absurdo, 7 mergulhos? Por que não, então, não somente um? Ele começa a hesitar. Há pessoas na igreja que muitas vezes querem valorizar mais a sua posição do que experimentar um milagre que vem por alguém que aparentemente é improvável que Deus use ele. Quem sabe um grande doutor, ele é um PhD aí no campo médico, mas ele fica enfermo. Acaba indo numa igreja. Há alguém ali que move em dons de curar. Só que aquela pessoa é simples. É um servente de pedreiro que mal sabe ler e escrever. Com a mão calejada, unhas todas sujas por causa do trabalho. Mas eu vou receber oração dessa pessoa. O meu primeiro discipulador, que ficou um tempo discipulando, um homem que mal sabia ler e escrever. Ele é um funileiro, trabalhava com calhas. Até os termos bíblicos, ele falava tudo errado. Não era Moisés, era Moisés. Você tem que ter uma fé que nem Moisés. Nós precisamos ter sempre o amor agape em nós. Mas ele é cheio de Deus, gente. Quanto trabalho de libertação confrontando demônios. Pois já começamos já no início da conversão. Ele pegava uma Kombi velha arrebentada, que era a Kombi lá do trabalho dele, colocava lá 8 ou 9 jovens lá dentro, ia fazer a obra do Senhor. Levava a gente para ministério, para pregar, ensinando. É assim que você mexe, você expulsa um demônio dessa maneira. Se ele age dessa maneira, você tem que agir dessa forma. E o seu auxiliar, irmão Brandísio, ele tinha sido um alcoólatra. Eu conheci ele dormindo na sarjeta, na rua que eu morava. Dormia na valeta. De repente se converte ao Senhor. Não sabia ler nem escrever. Auxiliar de funileiro. E como Deus usou esse homem de maneira tremenda. Diga ao seu vizinho, Deus usa quem Ele quer. E muitas vezes, amados, alguém precisa de um milagre, e é através dessa pessoa que o milagre vai vir. É através de uma pequena empregada doméstica, é através de uma criada, é através de um mergulhar 7 vezes num riachozinho pequenininho. Mas a pessoa, muitas vezes, sente que a reputação dela é ferida, porque ela é cheia de orgulho. Porque a posição que ela ocupa acaba sendo um empecilho para que seja abençoada.
Jairo, ele suplantou essa questão de posição. O tradicionalismo, porque era tradição. Um chefe de sinagoga era uma pessoa cheia de prestígio, uma pessoa quase que intocável, ninguém chegava perto dele. Mas ele tinha uma necessidade, precisava de um milagre. E ele não atentou agora para aquela questão tradicional que estava presente na vida de outros que serviam dentro daquela sinagoga. Agora pense comigo aqui. Você já pensou quando os superiores dele soubessem que ele foi ter com Jesus? O que poderia acontecer? Perda de prestígio, perda da sua posição na sinagoga, perda da vida muito boa que ele tinha, do rendimento salarial que vinha. Mas ele não atentou para a sua posição. Ele não estava nem aí se poderia ser expulso da sinagoga, porque era isso que acontecia. Se um chefe de sinagoga ia ter com Jesus, a expulsão da sinagoga era certa. Mas ele passou por cima disso, sabe por quê? Ele foi atrás, ele queria a bênção do Senhor, ele queria um milagre. E eu quero encorajar você que precisa de um milagre, você está disposto a ir até a última instância, a pagar o preço que for, não importa o tipo de consequência, você está disposto a isso? Muitas pessoas não são dispostas, por isso que o milagre não chega na direção dela. Por favor, veja aí o verso 22. Diz aqui: isso disseram seus pais, e temiam os judeus, porquanto já tinha estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo e ir a Jesus Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Gente, alguns líderes da sinagoga, eles agiram totalmente escondidos. Você lembra Nicodemos, que era outro líder de uma outra sinagoga? Ele foi encontrar com Jesus que horas? À noite e escondido, porque sabia que corria riscos. Ele seria expulso. Eles agiam exatamente dessa maneira. Tinham que fazer exatamente as escondidas. A Bíblia diz que outro chefe de sinagoga, de uma outra sinagoga, um homem chamado José de Arimateia, ele foi encontrar-se com Jesus totalmente escondido também, motivado pelo medo, porque não queria perder prestígio de maneira nenhuma. Se um chefe de sinagoga então fosse qualquer encontro com Jesus, certamente seria expulso. Agora, Jairo agiu totalmente diferente de José de Arimateia, agiu diferente de Nicodemos. Ele foi até Jesus, porque existiam duas coisas patentes diante dos seus olhos: aquilo que Jesus poderia fazer, um milagre extraordinário, e a necessidade incrível e profunda na vida da sua filha doente, que estava às últimas. Ele sabia que somente Jesus poderia resolver tal situação. Agora, se encheu diante dele fatos: chefe de sinagoga, prestígio, perseguição, podendo perder aí o seu cargo, fatos. Mas ele ficou firme aonde? Na verdade. Diga ao seu vizinho: você não pode analisar os fatos, você tem que ficar firme na verdade. Aí nós vemos aqui, veja aí o verso 24. Houve outro empecilho aqui, a multidão. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Amados, a situação da filha de Jairo era extremamente grave.
E aconteceu um milagre na vida dela, para o seu pai, era algo precioso. E havia muito pouco tempo ali. Algo tinha que acontecer. Precisava ali a presença de Jesus. Mas diz aqui que aquela multidão o apertava. Uma grande multidão, um grande obstáculo. Muitas pessoas, amado, querem milagres, mas quando vêm os obstáculos, realmente eles começam a esmorecer a fé. Eu preciso de um milagre, mas eu tenho que ir lá na igreja. Tem pessoas que nos ligam, eles querem milagre a domicílio, gente. Aí minha esposa diz, olha, vai lá na igreja, nós vamos orar por você. Ela não vem. Delivery. Milagre, delivery. E a domicílio. Não querem pagar um preço. E alguns, puxa, mas eu tenho um problema sério. Eu ir lá na igreja para orar lá. O meu problema é ficar até exposto. Sabe, eu tenho uma enfermidade aqui, é terrível. Eu não quero ir na igreja. Sabe que você não pode mandar alguém aqui em casa para orar? Não pode fazer oração aí por telefone, pelo WhatsApp? Gente, Jairo, ele viu aquela grande multidão. E ele foi no meio da multidão, foi até Jesus. Mestre, eu preciso que aconteça alguma coisa com a minha filha. Olha, ele foi suplantando todos os obstáculos que foram aparecendo diante dele. Diga ao seu vizinho. Para piorar a situação, Jesus se dispôs aí, está indo com Jairo na direção da casa dele para orar pela filha, está morrendo. Aparece uma mulher necessitada, com hemorragia. E vai lá, toca no cordão azul do manto de Jesus, para receber cura. Interessante que Jesus parou e começa seu diálogo. Eu senti que de mim saiu virtude agora. Alguém me tocou. Mestre, mas como vamos saber se alguém te tocou? É uma multidão, essa multidão te aperta. Mas esse toque foi diferente. Foi um toque com fé. E eu senti que de mim saiu o poder agora. Aleluia. A mulher se apresenta. E ela foi curada. Agora imagine Jairo, diz, puxa, o que está vindo com Jesus? A minha filha está morrendo e ele batendo papo com essa mulher aqui agora. É uma necessidade menor, a minha filha está para morrer. Quando voltar, ele poderia ir lá e orar com ela. Você já viu aquelas pessoas que recebem muitas vezes um milagre, ele precisa de um milagre muito mais rápido do que aquele que está orando há tempo? E a pessoa fica até com um beicinho, mas puxa, eu estou orando há 6 meses, há 2 anos. Essa pessoa tem o mesmo problema. Chegou na igreja aqui, 2 semanas, recebeu uma cura, e a minha cura, Senhor, cadê? Já aconteceu isso com alguém aqui alguma vez? E Jesus começa a conversar, e eu fico imaginando o que Jairo poderia pensar naquele momento ali, batendo papo. E diz então que a mulher chegou para Jesus e falou a ele toda a verdade, começou a narrar tudo o que aconteceu. E, gente, é mulher, olha, mulher fala, hein? Imagina se é daquelas detalhistas. Pois é, Jesus, eu toquei lá no teu manto, e do meu lado ali tinha uma multidão. Eu vi uma mulher com vestido azul, e sabe, tinha outra olhando ali, aquela de casaco verde, e começa a dar todos os detalhes ali. E Jairo só olhando, sabendo que a filha estava morrendo. Podia ser um empecilho muito grande para ele. O fato
de uma mulher aparecer ali com hemorragia. 12 anos, gasto tudo que tinha, indo de mal a pior com os médicos. Sabe o que é isso? É um fato. Agora, esse fato não abalou a Jairo. Ele ficou firme e esperou com paciência. Há muita gente que não tem paciência, amados. Precisa um milagre. O coração dela se enche de impaciência. Glória a Deus. Essa mulher atemorizada, trêmula, consciente do que havia acontecido, chegou a ele, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Quanto tempo levou essa declaração da verdade? Eu não sei quanto tempo. Se fosse minha esposa, essa declaração de verdade ia demorar umas 2, 3 horas. Porque, meu Deus, eu quero é detalhista, está falando algo, ela vem compartilhar sonho comigo de manhã, no nosso tempo de oração, aí ela abre um parênteses ali, e começa a colocar detalhes. Não precisa de detalhes, fala só do sonho. Quantos agem assim? Quantos são detalhistas aqui? Luz é detalhista, né, João? Aí vai contar um sonho, poderia contar em 5 minutos, leva 1 hora, de tantos detalhes. Até o cachorrinho que apareceu no sonho, ela fala qual é a cor do cachorro. Imagina se essa mulher fosse assim. O que Jairo pensaria? Jesus, minha filha está morrendo. Dá licença, Jesus, vamos lá. Diga ao seu vizinho, cutuca ele, não seja impaciente. Diga ele, não questione a Deus, porque o outro recebe mais rápido do que você. Deus está muitas vezes provando a tua fé. Veja o verso 35. Você tem que ignorar os fatos. Diz aqui, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas agora. Veja, ele falando com a mulher, agora chega pessoas lá da casa de Jairo e diz assim, a tua filha, Jairo, já morreu. Por que está incomodando o mestre? Gente, olha que coisa. Com essa declaração, como poderia ficar o coração de Jairo naquele momento? Jairo, tua filha morreu. Não incomoda o mestre. Jesus, se não desse atenção para essa mulher aí, ouvindo ela, minha filha tinha sido curada e não ia morrer. A filha morta, sabe o que é? Um fato. E esse fato não anula uma verdade de Deus. A verdade de Deus era cura. E ainda que tivesse morta, viveria, porque Jesus é a ressurreição, Ele é a vida e a ressurreição dos mortos. Ainda que morra por mim, pela minha pessoa, pela minha palavra, viverá. Diga ao seu vizinho, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, por ele viverá. Para aquelas pessoas que estavam ali, amados, agora ficou tudo sem esperança. Já não havia mais nenhuma perspectiva à vista humana, ao ponto de vista humano. Em meio a isso, Jesus olha para Jairo e diz o quê? Não temas, crê somente. Por isso, quando Lázaro morreu, as irmãs dele, Marta e Maria, ficaram agitadas. Quando veio a notícia da morte de Lázaro, ele não foi imediatamente, ele ficou ainda, se não me engano, 3 dias na cidade. Só foi depois. E por que ele fez isso? Anteriormente, Deus já havia falado com ele. Essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. É para que o nome do Senhor, Deus Pai, Jeová Rafá, seja glorificado.
E Jesus ficou nessa palavra. Ele tinha certeza que ia chegar e Lázaro seria ressurreto. E Jesus tinha plena certeza aqui, que ainda que aquela menina, filha de Jairo, morresse, ressuscitaria. Por isso você não deu pelota. Isso é tremendo. Quantos leram algum testemunho, algum livro já de Kathryn Kuhlman? Levante a mão aí. Conhece Kathryn Kuhlman? Que mulher extraordinária, que foi usada por Deus em curas tremendas. É um testemunho vibrante. Benihim é fruto da unção que recebeu de Kathryn Kuhlman. E alguém chegou para ela um dia e disse assim: puxa, mas os enfermos, as pessoas morrem, podem ressuscitar, mas como você tem uma grande fé, né, Kathryn? Eu disse: não, eu não tenho uma grande fé. A minha fé é pequenininha, é como um grãozinho de mostarda. A minha fé é menor que uma cabecinha de alfinete, mas porém eu tenho um grande Deus que está diante de mim, a quem eu sirvo. Diga ao seu vizinho: ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda que seja do tamanho da cabeça de um alfinete, saiba que você tem um grande Deus, que é verdadeiro, e é um Deus que muda os fatos, e que não é mudado, ele não pode ser alterado através dos fatos. Aleluia. Veja só, Jesus chega naquele ambiente, está todo mundo chorando. Não adianta chorar mais, ele já morreu. Imagine se você estivesse no lugar, qual seria o teu comportamento ali? Se Jairo analisasse mais os fatos, nesse lance aqui, ele ia ficar amargurado com Jesus. Jesus, isso não aconteceria se você tivesse vindo comigo, não tivesse parado lá com aquela mulher. Agora veja, minha filha está morta aqui, o povo está chorando. Diga comigo: Jairo não atentou para os fatos, mas ficou firme na verdade de Deus. Jesus mostrou de maneira tão clara a Jairo, que se ele quisesse ver realmente os milagres de Deus, ele não poderia olhar, ele tinha que ignorar as circunstâncias e ficar firme exatamente na palavra e no poder de Deus. Glória a Deus. Veja o verso 36. Ao que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha bem o seu vizinho e diga: você que precisa de um milagre, seja ele uma cura, seja na área financeira, seja familiar, você tem que ignorar os fatos e somente crer. Aleluia. Você acha que a história tinha acabado aqui com a morte daquela menina? Diga ao seu vizinho: a história não acabou. Se você não recebeu aquilo que você está buscando, quem sabe o ano passado foi o ano da frutificação do Senhor, você não recebeu, eu digo a você hoje: a tua história não acabou. Aleluia. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Ele diz assim: eu velo pela minha palavra para cumprir, e o teu milagre chegará, a tua bênção vai chegar. Diga ao seu vizinho: o teu milagre vai ocorrer, a tua bênção vai chegar. Uma outra área que Jairo teve que suplantar, teve que vencer, foi a área emocional. Porque imagine ter uma filha morta, alguém estava doente, e agora ver ela ali morta, isso abala o estado emocional de alguém. Veja aí no verso 38. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. Veja aqui que esse obstáculo aqui
Era algo voltado à vida emocional das pessoas, porque estavam abalados emocionalmente com a morte daquela menina. Diga ao seu vizinho: se você quer um milagre de Deus, você tem que vencer as suas emoções. E muitas vezes tem crentes que são mais emotivos, gente. Quem sabe o milagre não chega da maneira que ele quer e na hora que ele quer, ele fica amargurado com Deus. As pessoas fazem beicinho diante de Deus, porque não chegou na hora e no momento que ele queria e da forma que ele queria. Ele deixa de crer. E ele considera mais o que o seu coração está sentindo, o seu sentir, do que verdadeiramente aquilo que Deus vai fazer. Diga ao seu vizinho: o sentimento abalado é simplesmente um fato. E esse fato não anula a verdade de Deus. Aleluia. Muitas vezes, amado, nós somos testados. Há como que na nossa direção um teste no mundo espiritual. Algum fato acontece e nós estamos sendo testados. Aí muitas vezes você bota teus olhos naquilo que está acontecendo e perde o melhor de Deus. Agora no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa. Deus trabalha firmemente por aqueles que nele esperam. O Senhor dá aos seus amados o quê? O sustento enquanto dorme. Dou um conselho para você. Está com o teu coração agitado? Espera no Senhor, vai dormir. Aleluia. Pega a tua varinha, vai lá no pesque-pague. Vai pescar. Meditando nas coisas do Senhor. De maneira antecipada, glorificando a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Diga ao seu vizinho: quem deseja um milagre de Deus, ele tem que ignorar totalmente as suas emoções. O ambiente aqui, diz o texto, que era de tristeza, amados, de desespero. A tristeza e o desespero estava no ar naquele momento. Mas Jairo, em meio a isso, tomou uma decisão. Estou firme na palavra de Deus. Estou firme na promessa do Mestre. Agora, quando está passando por isso, o diabo muitas vezes ele vai entrar pessoas para jogar uma pá de cal em cima de você. Olha o comportamento das pessoas que estavam ali. Veja aí o verso 39 e 40. Entrando, disse-lhes. Olha o que Jesus pergunta: por que fazeis alvoroço e chorais? Olha a convicção de Jesus, a verdade, não os fatos. A menina não morreu, mas dorme. E qual foi o comportamento das pessoas ali? Começaram a ridicularizar. E riam-se dele, porque ele, tendo feito sair a todos, tomou simplesmente consigo o pai da menina, a mãe da menina e aqueles que com ele vieram. E entrou onde a menina estava. E não permitiu mais ninguém que estava ali, porque estavam cheios do quê? De incredulidade, avaliando, olhando para fatos e não para a verdade de Deus. E se o teu milagre está demorando a chegar, não vai faltar pessoas que vão se aproximar de você para derreter o teu coração. Porque as pessoas se aproximaram e começaram a rir. Quando Jesus disse: olha, ela simplesmente dorme. Diz o texto aqui, né, que riam dele, bota o... está aqui, né? E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. E tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado. E entrou onde a menina estava. Sabe quem entrou ali? Pergunta quem entrou com Jesus.
Somente aqueles que caem. E o grande mal de pessoas na igreja é quando vem essa demora da promessa, da bênção de Deus, o milagre, eles procuram as pessoas erradas. São pessoas que vão derreter o coração dele, amolecer o coração dele. Isso é realmente. Desista, isso não vai acontecer mais. Começa a jogar água fria em cima da fervura. Isso é terrível, gente. É como jogar gasolina, tentar apagar incêndio com gasolina, gente. A pessoa fica terrível, fica mal naquele momento. Tentaram fazer isso com Jairo aqui, mas ele ficou firme. Levanta a mão e diga glória a Deus. Veja o verso 37. Não foi todos os discípulos que Jesus falou com ele naquele momento. Falou com eles para entrar com ele lá onde a menina estava. Foi só Tiago, Pedro e João. Porque os discípulos ainda estavam incrédulos. Existem crentes que estão na igreja há 20 anos, 30 anos, mas o coração está cheio de incredulidade. Eu nunca esqueço, o novo convertido estava nos primeiros dias da conversão, ele buscando o milagre de Deus, numa alegria. Aí chega um cantão ali de quase 50 anos de fé. Diz, puxa, por que tanta essa alegria? É que você se converteu agora, você vai ver daqui a alguns tempos como é que vai ser. Não é sempre pensar, então eu vou me converter todo dia. Gente, a cada dia precisamos nos converter totalmente ao Senhor. A nossa esperança no nosso coração, ela tem que ser renovada. Quem sabe você tem perdido as esperanças. O milagre não chegou. Tem pessoas que oram muitas vezes por uma cura, por anos. Uma restauração familiar, por meses. Você não pode desistir. Eu gosto muito, estou terminando agora, eu gosto muito da experiência lá de Mateus 15. Aquela mãe que a filha estava horrivelmente endemoniada. Gente, quanto mais ela ia na direção de Jesus para que algo acontecesse, a coisa ia ficando pior, gente. E aquela mulher não desistiu. Ela via a filha endemoniada com demônios, um fato. Mas em Jesus ela via a verdade. Poderia trazer realmente a cura, a libertação da filha. Gente, quando você lê ali, você fica impactado em Mateus 15. Jesus tinha parado de ministrar, ia descansar, estava indo lá para fazer os seus retiros, lá na região de Sidom, e aparece a mulher ali, uma mulher grega, com a filha totalmente demoniada. Ela se prostra diante de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus fez? Pergunta ao seu vizinho, o que Jesus fez? Responde nada. Ficou em silêncio. Não emitiu uma palavra sequer. Como você agiria? Você chega aqui na Yarne, num culto de domingo, a tua filha está terrivelmente endemoniada, está enferma, procura aqui os pastores, eles só dão uma olhadinha para você e não falam nada. O que você faria? Eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Não tem a mínima empatia. E você vê que para acentuar mais a situação, os discípulos chegaram para Jesus. Disse, olha, essa mulher veio como louca aí há tempo, gritando atrás de nós, manda embora, despede-a. Aí eu chego para os pastores e digo, olha, isso mesmo, não dá muita tela. Pede para ela vir na segunda-feira, que é a reunião de oração, e quando termina a reunião de oração, vai orar pelos doentes. Quem sabe essa pessoa vai virar as costas e vai embora. Essa mulher, sabe o que fez? Ela se prostrou e começou a adorar Jesus. Se eu não recebo em pé como gestor, eu vou aqui me ajoelhar e vou adorar o mestre. E foi isso que ela fez. E de repente Jesus resolve começar a falar.
E o que Jesus falou não foi muito bom. Disse: mulher, não é justo eu tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Sabe o que Jesus está falando? O pão que eu tenho é para o meu povo de aliança, é para os judeus, não para alguém gentil, porque são gentia. E os gentios eram tratados, eram considerados como cachorros. Chamou aquela mulher de cachorrinha. E era um termo pejorativo na época. Quem sabe os discípulos naquele momento ficaram escandalizados. Puxa, Jesus está pirado agora. Imagina falar isso para essa mulher aqui necessitada. Mas aquela mulher tinha autodeterminado. Ela não olhava fatos, olhava a verdade, que sabia que de Jesus vinha o que a filha precisava. Ela olha para Jesus: está bom, o teu pão para os judeus, para o teu povo da aliança. Eu admito, eu sou uma cachorrinha mesmo. Mas Senhor, saiba que até os cachorrinhos comem das mesas do seu dono as migalhas que caem. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, a minha filha está endemoniada, está com problema, precisa de um milagre. Eu não estou pedindo um pão para você. Me dá só uma migalhinha desse pão. E já é suficiente para que a minha filha seja liberta. Jesus disse assim: mulher, nunca vi tanta fé como essa que está no teu coração. Vai e seja feito como tu desejas. Venceu lá no teste, na prova de resistência. Você precisa viver caminhando com o Senhor, tendo autodeterminação. Você vai vencer nas provas de resistência. Diga ao seu vizinho: você precisa vencer na prova de resistência. Diga-lhe: talvez o teu milagre, a tua bênção não chegou até agora, porque Deus está testando teu coração. Ele quer ver até onde você vai. Jesus queria ver até onde essa mulher iria. Aleluia, vamos ficar em pé. Hoje é noite de ativação de fé aqui, em nome de Jesus. Fé para grandes milagres. Você não tem grande problema. Você não precisa ter uma grande fé. Você precisa ter um grande Deus na tua presença. E se a tua fé for como um grãozinho de mostarda, já é poderoso. Algo poderoso para desencadear as soluções de Deus, os milagres do Senhor. Uma coisa incrível que me choca é saber que na igreja há inúmeras pessoas incrédulas, cheias de incredulidade. Por isso os milagres não vêm. Estão constantemente olhando fatos e fatos e fatos, e as verdades de Deus sendo anuladas. Nós vamos adorar o Senhor com a canção. E nós queremos ajudar você a alcançar um nível de fé nessa noite. Fé para grandes coisas, para milagres. Tem pessoas que dizem: olha, a igreja primitiva foi algo poderoso. No ministério de Jesus aconteceu coisas tremendas. Onde estão esses milagres que aconteceram nos dias de Jesus? Deus quer fazer de uma maneira mais intensa em nossos dias. Porque o Espírito Santo estava sobre Jesus e os 12. E aconteceram coisas extraordinárias. Mas a partir de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo não estava agora simplesmente sobre Jesus e 12 pessoas. Estava sobre uma multidão. Por isso, obras maiores. Se Jesus ganhou uma samaritana, se Jesus ganhou grupos de pessoas como aqueles 10 leprosos, um sermão de Pedro levou 5.000 pessoas à conversão. Outra ocasião, 2.000. Sabe onde estão as obras maiores? Está sobre nós, sobre a igreja. Amém. Grandes evangelistas como Harry Bonk pregando, e numa única reunião ganhando 1 milhão de pessoas. Não é 5.000, não é 2.000, mas 800.000, 1 milhão. Porque o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Aleluia.
E o Senhor não nos dá o Espírito Santo por medida. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é gerar fé no nosso coração. A fé é um fruto realmente do Espírito. E você precisa realmente ser ativado nesse nível de fé para grandes milagres. Na pandemia eu peguei que a nova normalidade da igreja seria grandes milagres. São 2 tempos. Antes da pandemia e pós-pandemia. A igreja sobrenatural pós-pandemia. Ela tem que caminhar, crendo, vendo, experimentando, vivenciando. Entendendo que os milagres se constituem na nova normalidade da igreja.